Vida Longa CBN. Doutor José Geraldo, bom dia. Bom dia. A hipertensão é uma doença silenciosa. A gente pode dizer que ela hoje, ou de uns tempos para cá, é o mal não só do Brasil, mas do mundo? Sem dúvida. A hipertensão é a doença mais comum, ou seja, mais prevalente na população adulta. E como você falou na sua pergunta, é um mal silencioso. Mais da metade das pessoas que têm hipertensão, têm pressão alta, a pessoa não sente nada. Você só vai saber que você está com a pressão acima dos limites de normalidade quando fizer uma medida correta da pressão arterial. Esses índices de hipertensão no Brasil são muito altos, a gente pode dar dados aqui de vários tipos de pesquisa, inclusive feitas aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, mas como no mundo todo. É uma doença hoje, a Organização Mundial de Saúde considera a hipertensão a doença crônica mais prevalente em todo o mundo. Na verdade, está competindo muito hoje com a obesidade, mas ainda a hipertensão é mais comum na população adulta do que a obesidade. Agora, vamos explicar para o nosso ouvinte exatamente o que é a pressão arterial e o mal que ela pode causar na população? Isso. É fácil. A gente sempre usa termos de comparação. Por exemplo, se você tem na sua casa torneiras, por exemplo, quando você abre, escorre água, para a água, ao abrir a torneira para a água vir, você tem que ter uma pressão, ou seja, a caixa d'água tem que estar acima da torneira. E quanto mais alto essa caixa de água estiver, com mais força essa água vai escorrer. No corpo da gente também é assim. O coração funciona como uma bomba, ele que bombeia o sangue para o sangue circular por todo o corpo. A pressão que o sangue deveria circular seria a pressão necessária para você poder ter fluxo sanguíneo normal em todos os órgãos. Por exemplo, quando você vai fazer alguma atividade física, vai caminhar mais rápido, subir escada, vai correr, ou vai fazer musculação, ou qualquer atividade física, do trabalho, por exemplo, você vai varrer uma casa, você vai passar roupa. Então, quando você faz qualquer tipo de movimento muscular, a necessidade de sangue no seu corpo, nos músculos principalmente, vai aumentar. Então, o coração automaticamente ele gera uma pressão maior para fazer essa circulação ser normal e nutrir todos os órgãos. E em repouso, não. Em repouso, você teria que ter uma pressão suficiente para manter uma boa circulação. Que seria? A gente não sabe muito bem por que ainda, mas num certo número de indivíduos, essa pressão que ela deveria ter valores estáveis quando a gente fica adulto, ela continua subindo ao longo da vida adulta. Então, a partir de um momento, essas pressões se tornam muito altas e as pressões mais altas do que o necessário começam a lesar vasos sanguíneos, principalmente vasos sanguíneos de alguns territórios que a gente chama mais vulneráveis, como o cérebro, o coração e os rins. E aparece, então, uma doença, quer dizer, uma doença que é a hipertensão, que, na verdade, a doença se manifesta lesando órgãos importantes do nosso organismo. Começando pelo próprio coração? Isso, o próprio coração. Na verdade, a circulação mais vulnerável para valores muito altos de pressão é a circulação cerebral. Que a circulação do nosso cérebro ela tem que ter uma regulação muito fina, quer dizer, os níveis mínimos e máximos de pressão, a própria circulação ajusta isso para valores muito sensíveis. Então, a circulação cerebral a gente considera que é a mais vulnerável à hipertensão. Por isso que os indivíduos hipertensos, em geral os hipertensos de longa duração, a complicação mais comum e mais grave que eles têm é o derrame. Quer dizer, o derrame é o desfecho ou é o evento mais associado aos indivíduos que têm pressão alta sem controle. Tá? Agora, muita gente fala que uma pressão normal seria 7/12. Essa regra é válida para todo mundo, doutor?
praticamente para todo mundo. Veja bem, quando você nasce, sua pressão é bem baixinha. Os bebês nascem com pressão de 8/5, 7,5/5, 9/6 aí. A maior parte deles tem a pressão máxima, chamada pressão sistólica, entre 8 e 9, e a pressão mínima entre 5 e 6. À medida que o nosso corpo vai crescendo, a necessidade, você precisa ter uma bomba mais forte para levar esse sangue para um território maior. Então, a pressão vai subindo ao longo da vida. Ao longo da infância e da adolescência, você tem um crescimento gradual da pressão. E quando você atinge a idade, o início da idade adulta, ou seja, quando o seu corpo, na verdade, adquire o formato adulto, que ocorre na maioria das pessoas entre 20 e 24, 25 anos, essa pressão, na maioria das pessoas, está abaixo de 12 e abaixo de 8. Então, eu sempre digo que a pressão ideal para a gente seria essa, pressão ideal. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, elas insistem muito que a pressão normal da gente, a pressão alvo, seria a pressão de 12/8 centímetros de mercúrio ou 120/80 milímetros de mercúrio, depende da unidade. Os médicos falam mais em pressão de 120/80, os leigos falam mais 12/8. Eu falar aqui 120/80, as pessoas vão entender. Então, veja, acima desses valores, a gente já poderia considerar a pressão como mais alta do que o desejável. Mas para caracterizar uma doença, primeiro, para você caracterizar a doença hipertensão arterial, você não precisa ter uma medida alta só, você tem que ter pelo menos 3 medidas feitas em períodos diferentes, de preferência defasados em 1 a 2 semanas, medidas feitas de maneira correta, em que você tenha valores superiores a 140/90 ou 14/9. Entendo. Se você tem essas 3 medidas com esses valores acima desses limites de referência, hoje, então, está caracterizado que esse indivíduo é portador de uma doença que é chamada hipertensão arterial. E na grande maioria dos indivíduos, 95% ou mais dos indivíduos, nós não sabemos por que um indivíduo fica hipertenso, ou seja, por que a pressão, a partir de um momento, ela começa a subir quando não deveria, e em outros indivíduos ela vai se manter nesse patamar de 12/8 por toda a vida. Você encontra, às vezes, pessoas com 70 anos que têm pressão de 12/8, às vezes 11/7, entendeu? Não existe ainda uma explicação de por que em determinados grupos de indivíduos essa pressão continua subindo. Agora, as crianças, cada vez mais elas têm sido uma preocupação em relação à pressão arterial, doutor? Isso, porque a gente tem 4 fatores que tendem a elevar a pressão arterial. O primeiro é quando você tem sobrepeso ou obesidade. Quando você acumula gordura em excesso no corpo, principalmente a gordura que a gente chama gordura central, essa gordura que está dentro do corpo da gente, no abdômen, é a gordura que envolve o próprio coração, essa gordura central, ela produz substâncias que atuam no cérebro, aumentando a atividade de nervos que vão elevar a pressão arterial. Porque tanto o coração como os vasos sanguíneos, eles são controlados pelo sistema nervoso. Então, no indivíduo obeso, o próprio tecido adiposo produz substâncias que elevam a pressão. Então, todo indivíduo que tem sobrepeso ou obesidade, que é um grau mais avançado de sobrepeso, ele tem maior risco de ser hipertenso. O segundo fator é o consumo excessivo de sal. Então, o sal, na verdade, já demonstrado em inúmeros estudos, ele tende a elevar a pressão arterial de um número muito grande de pessoas. O terceiro é o diabetes. Então, a resistência à insulina, o indivíduo que é pré-diabético ou que já tem, então, o diabetes, ele tem a tendência maior de ser hipertenso. E em quarto é o estresse. O indivíduo que se estressa continuamente, não se adapta aos estresses, ele produz a longo prazo modificações no coração e modificações no vaso sanguíneo que vão predispor à elevação dessa pressão arterial e, a partir de um determinado momento, aparecer a hipertensão. E o sedentarismo, na verdade. O sedentarismo também é outro fator muito importante. Então, hoje, nas crianças, o que você observa nas crianças?
um aumento muito grande de sobrepeso e obesidade. Nós estamos fazendo um estudo agora em escolares de Vitória, escolas públicas de Vitória nesse momento. E isso fica claro que as crianças obesas e com sobrepeso, elas têm níveis pressóricos mais altos. As crianças estão mais sedentárias, né? Menos atividade física, mais tempo sentado em poltrona, vendo televisão, ou mexendo em celular ou em tablet. Uma alimentação mais desregrada, com alto conteúdo de sal. Então, essa é a verdade. Quando você come produtos pré-industrializados ou industrializados, chips, por exemplo, o consumo de sal nitidamente é maior. Então, quanto mais não saudável for a dieta, ou seja, quanto mais produtos industrializados na dieta você tem, maior é o consumo de sal. Então, esses fatores levam a ter aqui, em determinado grupo de crianças, a pressão vai subir mais do que deveria subir durante o crescimento. Sim. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente trabalha com um dado que mais ou menos entre 4% a 8% das crianças e dos adolescentes teriam pressão acima daqueles valores desejáveis para o estágio de desenvolvimento que eles têm. Na criança, a gente não tem um ponto, assim como eu falei, para adulto, 140/90. Na criança é um pouco mais difícil. Você tem que ver o sexo, se é menino ou menina, a estatura e a idade. Com esses 3 fatores, o médico tem como calcular qual que seria a pressão, digamos, máxima tolerável nessa criança. Se tiver acima, essa pressão está elevada. Agora, doutor, muito se fala sobre obesidade infantil, a questão da hipertensão, mas o estresse nas crianças de hoje em dia também é um fator de hipertensão? Ou é só em adulto? O estresse é um fator em todos os indivíduos. O estresse, e eu não falo simplesmente o estresse, mas eu falo sempre no indivíduo que não se adapta aos estresses. Porque criança normalmente tem aquela sensação de brincar, de que a vida dela é muito boa, mas a gente tem percebido também uma pressão muito grande em cima de escola, de estudo, atividades, que essas crianças, muitas delas são sobrecarregadas. Eu acho, isso é um fator importante que as escolas têm que ver, as coordenações pedagógicas têm que ver. Quer dizer, as crianças, na verdade, o que eu digo é o seguinte: a resposta de cada indivíduo a um estressor, o que é o estressor? O estressor é tudo aquilo que faz você ficar um pouco agitado. Seu coração bate mais forte. Então, por exemplo, para algumas pessoas, ficar retido no trânsito, por exemplo, é um estresse muito grande. Para outras pessoas, falar em público, por exemplo, o estresse é muito grande. Para algumas pessoas, ser submetido a uma prova lá na escola constitui um estresse muito grande, para outras não. Então, cada indivíduo percebe os estressores de maneira um pouco diferente. Então, tem pessoas que toleram, tem pessoas, por exemplo, que falam em público sem grande problema. Então, para eles, isso não seria um agente estressor. Para outros, é um terrível estressor. Tá? Então, a gente precisa ver, quando você trabalha com crianças, por exemplo, nem todas as crianças, elas, digamos, responderiam de maneira igual às mesmas sobrecargas de tarefas, de cobranças. Entendo. Então, as coordenações pedagógicas, então, essa questão individualizada tem que ser visto pela família, pela escola. Mesmo numa família, por exemplo, quando você tem vários filhos numa família, os pais ou os responsáveis têm que perceber o que cada criança ela consegue dar. Não adianta você exigir mais do que o indivíduo pode dar. Entendeu? E às vezes o tipo de educação que você dá a um filho não é igual ao outro, porque você tem que perceber que eles são indivíduos diferentes e eles reagem aos estressores do dia a dia de maneira diferente. Então, eu diria que o estresse é um fator extremamente universal hoje. Todo mundo é submetido a algum grau de estresse. Tem os estresses de origem familiar, tem os estresses de origem financeira, tem os estresses decorrentes da sobrecarga de trabalho, tem os estresses provenientes de situações internas, por exemplo, de mal adaptação na sociedade. Então, esses estressores, eles sempre elevam a pressão. Então, nós temos estudos disso, por exemplo, no projeto ELSA, que mostram que pessoas que têm percepção maior de discriminação, por exemplo, no local onde eles trabalham,
eles têm pressão mais alta. Eu ia perguntar isso para o senhor agora, porque tem um estudo que fala, que está analisando a pressão do capixaba, né? Como é que o capixaba está? No Espírito Santo, o único estudo, efetivamente, que a gente fez aqui com medida direta de pressão, foi um estudo que a gente fez na população adulta de Vitória, e tem bastante tempo, foi em 1999 a 2001. Então, esse foi um estudo, na verdade, que a gente chama de base populacional, numa amostra robusta da população de Vitória, envolveu mais ou menos a medida de pressão em 1.600 indivíduos, e nesse estudo a gente constatou uma pressão da ordem, hipertensão da ordem de 34%. O Ministério da Saúde faz 2 tipos de estudo de acompanhamento de pressão na população brasileira. Um é feito a cada ano por consulta telefônica, é chamado Vigitel. Então, nesse estudo, e é na população de Vitória, porque são só nas capitais, o Vigitel pega só capitais. Então, nesse estudo, aparentemente, o Vigitel, veja, não é medida de pressão. Você pergunta se a pessoa sabe se tem pressão alta ou não, e ela responde sim ou não. Então, é o que a gente chama de doença autorreferida pelo próprio participante. Então, no Vigitel, ele é feito todo ano. Em 2006... a prevalência de hipertensos aqui em Vitória era de 22%. Em 2023, que é o único dado disponível, era 27%. Então, um pequeno aumento. Mas, aparentemente, os níveis de hipertensão na população adulta do Brasil, eles estão estáveis e se situam, na média, em torno de 30% da população adulta é hipertensa. Mas tem uma grande variação por faixa etária e por sexo. Então, quanto maior é a faixa etária, maior é a proporção de indivíduos hipertensos. E nos homens, você tem um pouco mais de hipertensão do que nas mulheres. E o ELSA? O senhor falou agora sobre o ELSA. O ELSA, na verdade, é um estudo que ocorre em 6 capitais do Brasil, Vitória é uma delas. Então, no ELSA, nós temos indivíduos, a prevalência de hipertensão no estudo ELSA é mais ou menos, deixa eu pegar o dado aqui, correto, nós tivemos, por exemplo, porque o ELSA estuda a população de 35 a 74 anos, então já pega uma faixa etária mais alta. Maior. A prevalência de hipertensão no ELSA foi de 35,8%, sendo um pouco maior em homens, 40%, do que em mulheres, 33%. Então, isso é mais ou menos, dá uma média aí. O Ministério trabalha com esse referencial para a população de 35 anos para frente. Quando nós pegamos a população adulta, ou seja, 18 anos para frente, o Ministério trabalha com uma prevalência global de hipertensão no Brasil da ordem de 23% a 25%. Porque na faixa etária de mais jovem, por exemplo, quando você pega aí a faixa etária de 18 até 35 anos, você tem mais ou menos nessa faixa 8% de pessoas com hipertensão. Então, a prevalência, ou seja, a frequência do traço de hipertensão que aparece numa pesquisa, vai depender muito de que faixa etária você estudou e se você incluiu proporcionalmente homens e mulheres, que a hipertensão nos homens é um pouco mais frequente, apesar de que nos consultórios você vê muito mais mulheres tratando hipertensão do que homens. É uma doença que acomete mais homens, mas ela é mais tratada, mais bem cuidada em mulheres do que nos homens. Doutor, para encerrar, conselho para a população capixaba, para o brasileiro, para o mundo, né? Já que hoje em dia não fica nada só no Espírito Santo, a gente está na internet também, pessoas do outro lado do mundo estão acompanhando a gente aqui na CBN. Isso. A primeira coisa para as pessoas comuns é saber a pressão dos seus pais, dos seus irmãos, para os adultos, né? Saber a pressão. Se você tem hipertensão na família, pai, mãe, ou irmão, ou tios, avós, você tem mais propensão de ser hipertenso. Como eu falei no início, a pressão ainda, a hipertensão é uma doença de causa desconhecida. A gente sabe quais são os fatores que facilitam, mas quais são os fatores responsáveis pela pressão não estabilizar naquele 12/8 e continuar subindo, a gente não sabe. Então, se tem 50% do que a gente sabe de fatores hipertensinogênicos, metade deles são genéticos. Então, olhar para a família. Segundo, a partir dos 25 anos, ter uma medida
diria aí entre 25 e 30, pelo menos a cada 2 anos, uma medida correta de pressão, e daí para cima, uma medida anual da pressão, uma visita anual a um médico, pode ser um médico de família, não precisa ser especialista, um médico de família, atenção básica. Na verdade, a medida correta da pressão arterial numa unidade básica de saúde, ela pode ser feita pelo serviço de enfermagem, por exemplo, não precisa nem ser feito pelo médico. Tá? O importante é medir corretamente a pressão para saber se os níveis pressóricos daquela pessoa estão dentro dos limites de normalidade ou não. E ficar atento para os fatores que aumentam a pressão, que é acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade, o elevado consumo de sal. Esse é um fator que praticamente universal, nossa população come muito mais sal do que deveria comer, mais do que o dobro, na verdade, a gente já mediu isso aqui em Vitória. E em relação, por exemplo, à atividade física, os que praticam atividade física regular têm muito menos hipertensão. No ELS a gente vê isso também. Ou seja, nos que fazem atividade física regular, os 150 minutos de atividade física por semana, que é o nível recomendado, eles têm 5 a 10% menos por cento de serem hipertensos ou não. Muito menos risco de serem hipertensos. Então, o exercício, uma dieta com pouco sal, com mais vegetais, mais frutas e legumes, atento aos familiares, e a medida anual ou bianual são as recomendações gerais para a população como um todo. E se diagnosticar hipertensão, começar o tratamento ou com medidas corretivas de dieta, de perda de peso, de atividade física, precocemente. No indivíduo que você identifica a hipertensão bem no início, não precisa tratar com remédio. Esses indivíduos, em geral, eles mudando um pouco a dieta, entrando num programa de atividade física, eles ajustam a pressão sem necessidade de remédio. A partir de determinado momento, você só consegue estabilizar essa pressão em valores normais se você entrar com medicamentos. Doutor José Geraldo, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN sobre um assunto tão delicado e que merece a atenção de todos nós. Agradeço, fico à disposição, tá ok? Obrigada, até a próxima. Até a próxima.